vieram algumas vezes, todos que estão vindo pela primeira vez. Deus possa ser louvado pela sua presença, por você estar aqui. E agora nós vamos para a melhor parte do culto, que é o momento que nós estudamos a palavra de Deus. Então Deus tem um recado para nós especial em cada culto, seja no sábado, seja na quarta, seja no domingo. E cada mensagem, por mais que você já tenha ouvido algumas vezes, cada vez que você escuta, ela traz uma coisa nova para a sua vida. Então, gente, hoje nós vamos estudar sobre uma mensagem bem adequada para todos nós. Um homem das 5 muletas. Já ouviram falar dessa pessoa? Alguém de vocês já usou muleta alguma vez na sua vida? Não? Cadeira de rodas. Alguém já usou cadeira de rodas? Alguém já usou. Uma noite, mas ela não usou. Uma noite ela usou. Já usei para sair do quarto. Sim. E tipóia? Alguém já usou tipóia? Precisou usar tipóia? Já usei. Não. Já usei, viu, Davi? Galera, usou? Mais um. Só a muleta. Só a muleta desse Davi. Só pagar 40 anos você não usou a muleta, né? Pois é. Mas vocês que já usaram tipóia, cadeira de rodas, vocês gostariam de estar usando isso até hoje? O resto da vida? É uma coisa que é pontual, não é só naquele momento. Pois é. Então, gente, nós entendemos que esses equipamentos como tipóia, cadeira de rodas, muletas, são coisas que você usa para você poder voltar ao normal depois de algum acidente, depois de alguma coisa, mas não é algo que você vai usar, você queira estar usando o resto da vida porque é desconfortável. Mas, gente, e na nossa vida espiritual, será que existem muletas que ajudam a gente, que fazem com que a gente fique sem conseguir caminhar direito, sem conseguir progredir? Será que pode existir muletas assim na nossa espiritualidade? Nós vamos estudar hoje sobre uma pessoa que Deus precisou tirar 5 muletas delas dessa pessoa para poder andar da maneira como ele queria, certo? Então, essa pessoa é um personagem que na Bíblia é o personagem que tem a história dele contada com o máximo de detalhes. Para você ter uma ideia, a história de Abraão foi contada em 14 capítulos. A história de José também foi em 14. A história de Jacó foi em 11. A de Elias foi em 10 capítulos. E a de Davi foi em 66 capítulos. Tirando Jesus, a história de Jesus foi contada em 4 evangelhos. Davi foi um personagem que teve a história dele contada no máximo de detalhes possível. Teve 2 livros, depois mais 2 livros contando a história dele. E aí, gente, com a história de Davi, nós vamos encontrar que Deus precisou tirar essas muletas da vida dele. Então, quem tem sua Bíblia, vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel. E vamos recapitular um pouquinho a história dele para nós entendermos o que é que quer dizer isso. Quem tem Bíblia se junta com quem não tem, certo? Para todos acompanharem. Vamos passar aqui por cima e vamos relembrar um pouquinho a história de Davi. Começa aí no capítulo 16, Davi ungido rei de Israel. Samuel vai e unge Davi como rei. Aí conforme você vai avançando a história, nós vamos aí, olha, vemos a unção de Davi. Depois vemos que, depois que Davi é ungido, Davi ele vai para a corte de Saul e ele começa a tocar harpa para acalmar o rei Saul, porque ele estava muito atormentado pelos espíritos maus. Tudo no capítulo 16. No capítulo 17, a famosa história de Davi e Golias, certo? E aí, com isso, depois daquele episódio de Davi e Golias, vocês sabem que Davi, agora ele ganhou uma fama, ele ganhou uma notoriedade, ele ganhou algum prestígio por ter conseguido aquela vitória. E aí nós vamos para o capítulo 18. Capítulo 18, vamos aí para o verso 5. Davi saía aonde quer que Saul o enviava, e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército. E Davi era estimado por todo o povo e até pelos próprios servos de Saul. Então Davi
começou ali na adolescência, depois dessa vitória da Golias, e conforme ele crescia, Saul colocou ele para ser o destaque. Ele se tornou o líder do exército. Todo mundo se inspirava em Davi. Davi era um parâmetro de inspiração para todo mundo, por causa da fama que ele tinha conquistado. Então aí a primeira coisa que Davi consegue é essa posição elevada. Aí olha aí, vamos voltar para o versículo 1. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, além da posição, agora Davi também tinha a amizade do filho do rei. Ele era íntimo, ele era próximo do príncipe. Então, Davi agora subiu cada vez mais. Estava na posição elevada, era amigo do rei, amigo do filho do rei. Então, ele tinha chegado no topo, no auge. Certo? O que mais? Aí no capítulo 18, vamos aí para o verso 27. Aqui o subtítulo dessa sessão de Davi casa com a filha de Saul. Então Saul agora, além da amizade, além do pódio, além do prestígio, agora oferece a sua filha para Davi. E aí Saul disse o seguinte: olha, você vai ter que fazer uma grande batalha, derrotar 200 filisteus para poder ter a mão da minha filha. E olha o que Davi fez, verso 27. Davi se levantou e partiu com seus homens, e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse o seu genro. Olha aí. Então Davi agora prepúcio, eu nem vou dizer o que acho que todos vocês sabem, mas não é uma coisa agradável de se remover. É uma coisa bastante para quem tem estômago, certo? Então Davi agora tem uma posição elevada, era amigo do filho do rei, agora se casou com a filha do rei. E o que mais aconteceu com ele? Aí no capítulo 16, verso 13, vamos voltar aí agora para a unção de Davi. Agora voltando um pouquinho no tempo, verso 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, além de tudo isso, Davi tinha a unção de Deus. Saul já era rei de Israel, mas Saul ele desobedecia a Deus frequentemente. Saul não queria ser fiel a Deus. Então Deus disse a Samuel: vai e unge a outra pessoa. Esse rapaz que você vai ungir vai ser o novo rei no lugar de Saul. Então Deus colocou Davi num lugar estratégico, em contato com o rei, amigo do filho do rei, marido da filha do rei, e agora ungido pelo profeta Samuel. E agora ungido pelo profeta, ele tinha todo ali o profeta conversava com ele, o profeta orientava ele, o profeta explicava para ele qual era a missão que ele teria que desempenhar no futuro. Então tudo isso Davi foi conquistando. Só que, como é que Davi ia se tornar rei ali na corte de Saul? Como é que Davi ia cumprir o propósito de Deus, estando ali sendo soldado de Saul, estando na corte dele? Então, todos esses versos que ele criou até agora, apesar de serem coisas boas, serviu como muletas para Davi. Porque Davi tinha um propósito de desempenhar, queria se tornar rei de Israel, mas naquela condição que ele estava, não teria como chegar naquilo, não teria como alcançar. Então, gente, na nossa vida também tem coisas assim. Existem detalhes na nossa vida que impactam o nosso desenvolvimento. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um objetivo para você, mas por alguma razão tem alguma outra coisa que deixa você estagnado, que impede você de prosseguir. E aí, para isso, Deus precisa interferir, Deus precisa agir na sua vida para que essas coisas possam ser removidas, para que você possa avançar. Amém? Então, o que foi que Deus fez, o que foi que aconteceu na vida de Davi para que essas muletas fossem pouco a pouco sendo removidas? Então aí, vamos para o capítulo 18. Vamos ver o verso 6 a 8. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul,
cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Então, aí acontece a virada dessa história. Estava tudo indo bem, parecia que estava tudo engrenando, tudo dando certo para Davi, e aí vem a inveja de Saul. Porque na hora que Davi volta vitorioso, todo mundo começa a cantar, todo mundo começa a aplaudir, todo mundo começa a reverenciar Davi mais do que o próprio rei. E agora Saul fica com ciúme de Davi. E Davi, apesar de estar liderando o exército, Davi continuava fazendo aquilo que ele fazia desde que ele chegou lá. Ele ficava na tenda de Saul, e quando Saul tinha aqueles ataques, tinha aqueles momentos que ele ficava possesso, Davi cantava uma música na harpa e Saul se acalmava. Então, desde a adolescência, Davi fazia isso continuamente. Só que agora, Saul, movido pela inveja, movido pela raiva, olha o que Saul faz. Verso 10. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Está vendo? Agora a inveja de Saul alcançou um nível tão alto que agora ele tenta matar Davi. Davi que tem matado Golias, Davi que dava as vitórias para ele, Davi que tocava a harpa para ele. Agora Saul tenta matar Davi. E essa foi só a primeira vez. Aí na segunda foi a gota d'água para que Deus pudesse mudar essa história de Davi. Agora vamos para o capítulo 19, verso 9. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Pronto, gente. Então agora, a partir desse momento, é que as coisas começam a se desenhar, as coisas começam a se organizar para que haja essa virada na vida de Davi. Se ele continuasse ali na corte de Saul fazendo o que ele sempre fazia, não teria chance dele ser o novo rei. Exatamente. Então a primeira muleta que Davi teve que se desprender para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus foi essa muleta, a muleta da posição que ele tinha. Davi tinha essa posição elevada. E hoje tem muitas pessoas que são seduzidas pela posição que elas têm. Tem muita gente que é normal você buscar pertencer, é normal você buscar ser reconhecido pelo que se faz, mas tem pessoas que a autoestima delas depende da admiração e da aprovação dos outros. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que se satisfazem quando os outros aprovam o que elas fazem. Elas nunca fazem algo de bom grado, tudo que elas fazem visando ser contempladas pelos outros. Então, a posição para elas acaba se tornando uma coisa prejudicial. Então, a pergunta que ela faz, ao invés de ser quem eu preciso me tornar, acaba sendo o que eu preciso fazer para continuar sendo admirado. Então, existe uma grande diferença aí. Quem eu preciso me tornar? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Isso dá lugar a o que eu preciso fazer para continuar sendo admirado pelas pessoas. Claro que, no caso de Davi, especificamente, Davi não era uma pessoa orgulhosa. Ele não era uma pessoa que procurava a glória para ele mesmo. Mas isso aqui vale para todos nós. Tem pessoas que, quando alcançam alguma posição de destaque, alcançam alguma posição em que eles estão influenciando outros, eles acabam deixando aquilo subir a cabeça. Como o próprio Saul. Saul, ele é um exemplo negativo dessa história. Saul, ele era humilde. Saul, ele era boiadeiro, ele trabalhava com o pai dele. E quando ele foi escolhido para ser rei, Saul se escondeu porque tinha medo de ser rei. Mas depois que ele se tornou rei, aí ele virou outra pessoa. Virou uma pessoa orgulhosa, virou uma pessoa arrogante e desobediente a Deus. Então, gente, a posição, o orgulho, ele protege o nosso ego e impede a gente de crescer, impede a gente de progredir. E agora eu quero ler com vocês outro texto
está lá em João, capítulo 5, verso 44. Segure Samuel e vamos lá para João 5, 44. João capítulo 5, verso 44. Então, nessa primeira muleta, eu coloquei o nome de posição. Você pode colocar aí orgulho, arrogância, certo? Evangelho de João 5, 44. Como podem crer, vocês que aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Então, aqui Jesus está fazendo uma advertência para nós. Nós temos que procurar a glória de Deus e não a glória das pessoas. A glória que as pessoas nos dão, a admiração, o louvor que as pessoas nos dão, na maioria das vezes é falso. Na maioria das vezes é só para querer ter benefícios com você, querer ter interesses com você. Mas a glória que Deus nos dá, a maneira como Deus nos abençoa, que Deus nos honra, é diferente. Porque a nossa vida, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome dEle. Então, Ele é glorificado quando eu faço a vontade dEle e não quando eu faço a vontade dos outros. Então, essa é a primeira muleta que nós devemos tirar da nossa vida, certo? E foi essa primeira muleta que Deus tirou da vida de Davi. Davi era chefe do exército e agora ele era ninguém, foragido, fugindo do rei, certo? Agora vamos lá para 1 Samuel de novo. Qual foi a segunda coisa que foi preciso sair da vida de Davi para ele se tornar o rei? Capítulo 19, verso 17 de 1 Samuel. Capítulo 19, verso 17. Na noite que Davi fugiu, quem foi que ajudou Davi a fugir? Vamos ver? Olha aí. Verso 11. Antes de ir para o 19, vamos ver o verso 11. 1 Samuel 19, verso 11. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Quando você lê essa parte aqui, você aprova a atitude de Mical. Mical foi uma esposa boa que salvou a vida de Davi. Tanto é que no verso 12, olha aí, Mical desce Davi para uma janela, ele se foi, fugiu e escapou. Mical ajudou Davi a sobreviver naquela noite. Mas aí o que foi que aconteceu? O que Mical fez depois que ela ajudou Davi a escapar? Olha o verso 13. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. E aqui o resto da história continua. Saul chega com os soldados lá na casa de Davi procurando por ele, e aí esse ídolo que Mical coloca na cama, Saul pensa que é Davi, mas na hora que eles removem o lençol, descobrem que aquilo foi uma estratégia de Mical. Então Mical fez uma mentira para Davi poder escapar, né? E aí no final ela mente dizendo o seguinte, no verso 17: Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Mical respondeu: porque ele me disse, deixe-me ir, senão eu mato você. Então, de primeira, você apoia a atitude de Mical de salvar a vida de Davi. Só que tudo que ela fez aqui mostrou que ela não era uma esposa, não era uma companhia digna para Davi. Por quê? O que foi que ela usou para fazer de conta que era Davi ali na cama? O ídolo que ela adorava. Como é que ele ia se tornar rei de Israel com uma pessoa que secretamente não adorava Deus? Tinha um ídolo em casa. E ela era filha do rei. O rei deveria ser um exemplo. Então Mical, apesar de ter salvado a vida de Davi nesse momento, ela secretamente adorava outros deuses e ainda mentiu ali para o seu próprio pai. E isso acabou não ajudando Davi, isso acabou piorando a situação, porque agora Saul saiu do encalço de Davi para perseguir. Gente, então essa segunda muleta, vou passar. Não vamos entender mal. Não é que o cônjuge, não é que o relacionamento seja um problema. É uma bênção, foi algo instituído por Deus. O casamento é para o crescimento de ambos. Então, Deus queria que Davi tivesse uma família
que estivesse unido com ele com o seu propósito. Davi era temente a Deus, Davi era consagrado, Davi ele era fiel em tudo que ele pretendia fazer, mas Mical não era. Então, gente, às vezes o que acontece muito em algumas famílias é a chamada dependência espiritual e emocional um do outro. Um relacionamento em que um depende do outro para tudo, vai prosperar? Em que a sua espiritualidade depende da outra pessoa, a sua comunhão com Deus depende se o outro estiver bem, isso não vai para frente. Para que uma família possa ser abençoada por Deus, é preciso que ambos busquem a Deus e cada um individualmente. Então, se Davi tinha sua fidelidade, tinha sua comunhão com Deus, Mical também deveria ter a mesma coisa. Então, gente, às vezes Deus faz uns chamados para nós que às vezes a gente acha muito complicado de entender. Mas eu quero ler com vocês o que é que Jesus diz lá em Mateus 10, verso 37. Mateus capítulo 10, verso 37. Existe uma ordem de prioridades na nossa vida, certo? Deus deve ser a prioridade em tudo que nós fazemos. Mas existem coisas que querem competir com o lugar de Deus. E o que é que Jesus diz? Esse verso aqui, muitas pessoas se escandalizam quando Jesus diz isso, mas é para o nosso próprio bem. Verso 34 e 37. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vamos entender isso aqui. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Vamos entender essa frase, esse texto aqui. Não quer dizer que Jesus diretamente quer dividir e separar as famílias. Não é isso. Não é porque Deus queira que seu lar seja destruído, que seu lar seja arrasado. Não é. Mas, quando é que isso acontece? Olha o verso 37. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, às vezes, gente, tem pessoas que colocam a sua família acima de Deus. Às vezes a pessoa tem a noção do que é certo, do que se deve fazer, mas porque a sua esposa não concorda, o seu esposo não concorda, o seu filho é contra, aí coloca a família como prioridade. Deus manda fazer uma coisa, mas como eu não quero ir contra a minha família, aí eu desobedeço a Deus. Então, gente, nós temos que ser unidos nossa família em todos os aspectos. Nós temos que amá-los, nós temos que ser um exemplo, nós que aceitamos a Jesus, temos que ser um exemplo em nossa casa. Mas a nossa família não está acima de Deus. Deus em primeiro lugar, depois nossa família, depois a igreja, depois todo o resto. Então, gente, a nossa família precisa ser influenciada por nós a obedecer a Deus e não o contrário, certo? Então, se tem alguma coisa que está entre você e Deus, você possa eliminar, certo? Não quer dizer que você deixe de amar a sua família, mas não inverta a ordem das suas prioridades. Agora a terceira colheita que Deus tirou de Davi. Vamos aí? 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20. Vocês lembram que Davi conseguiu uma posição elevada, conseguiu se casar com a filha do rei e também era amigo do príncipe, do filho do rei. E era uma amizade assim, das maiores amizades da Bíblia. Era um encargo, Davi e Jonas. Mas agora que Davi era um fugitivo, aquela amizade não tinha como continuar mais. E foi preciso acontecer uma despedida. E nós vamos ver isso agora no capítulo 20, verso 41 e diante. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre
entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a sua cidade. Aqui é um outro ponto. Ele perdeu a posição, perdeu a esposa, e agora ele perde o seu amigo. Então Davi quer dizer que seguir a Deus é perder tudo que você tem? Nós temos algumas perdas, mas nós também temos muitas coisas que nós recebemos, muito mais. Tem um outro verso que Jesus diz assim: você pode ter perdido uma mãe, uma esposa, amigos, filhos, por ter decidido me seguir, mas no reino do céu você vai receber 10 vezes mais mães, 10 vezes mais filhos, 10 vezes mais amigos, porque você decidiu estar comigo. Amém? Então, gente, a vida cristã é sobre isso. Pode passar, Ricardo. Então, qual o problema de algumas amizades? Certo? Claro que no caso de Davi e Jonatas eram amizades sabias. Davi e Jonatas eram do bem, e ele era um grande amigo de Davi. Mas hoje, qual é o problema que todos nós devemos prestar atenção? É que muitas vezes nós tendemos a nos adaptar ao nível das pessoas que nos cercam. Sabia disso? Vocês já presenciaram algum caso, alguma situação de alguém que era de um jeito, mas depois que começou a se acompanhar com algumas pessoas, mudou? Todos vocês já viram isso acontecer, né? Você já viu a expressão pressão de grupo? Todos já viram essa expressão? Muitos já viram, né? Então, o que é que acontece? Às vezes, com quem você se acompanha, faz com que você sacrifique alguns valores que você foi ensinado, alguns princípios que você vinha guardando, e aí essas amizades vão acabando mudando a sua maneira de pensar, mudando aquilo que você tinha guardado na sua mente. Então, tem um outro conceito da palavra de Deus que eu quero conferir com vocês. 1 Coríntios 15, verso 33. Esse é um verso bem curto que dá para vocês decorar esse verso. 1 Coríntios 15, verso 33. Nós já vimos que a sua posição não pode impedir você de ser obediente a Deus. Nós vimos também que o relacionamento também não deve ficar entre você e Deus. E agora nós vamos ver que as amizades, se forem contrárias à vontade de Deus, também não. Olha aí, capítulo 15, verso 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Está vendo como é um verso simples, dá para você decorar? Aquilo que você foi educado desde a infância, aquilo que você sabe que é certo, aquilo que você tem certeza de que aquilo é a verdade, que é a palavra de Deus. Se você se acompanhar com pessoas que não concordam com aquilo, é capaz de você, para ser aceito, sacrificar aquilo que você acredita. Então, se as suas amizades se colocam entre você e Deus, isso também é uma muleta que impede você de crescer espiritualmente. Cerque-se de pessoas que fazem você progredir, que fazem você crescer, que fazem você ir e chegar mais perto de Deus. Amém? Agora, gente, eu quero ir para a quarta muleta, capítulo 19, verso 18 de Samuel. 1 Samuel 19, verso 18. Essa é uma mensagem que serve para todo tipo de público. Então tem pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez, outros que já vieram algumas vezes, mas essa mensagem serve para todos nós. Deus faz um chamado a você. E o que você precisa se desprender para atender esse chamado? Olha aí, capítulo 19, verso 18. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava, em Ramá. E lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Então Davi estava fugindo, e aí para quem Davi foi pedir auxílio? Ele foi lá para o profeta que tinha ungido ele, que era o profeta Samuel. Então agora que ele tem perdido a posição, perdido a esposa, perdido o amigo, ele procurou refúgio agora naquele líder que ungiu ele, naquele profeta que foi responsável por ungir ele como rei de Israel, né? Aí, o que acontece? No capítulo 19. Depois desse episódio aqui, que Davi vai atrás de Samuel, olha aí o verso. Aí no capítulo 19,
capítulo 20, verso 1. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, e aí ele se encontra com Jonas. Então, gente, depois desse episódio que ele vai atrás de Samuel, Saul vai atrás dele e ele nunca mais vê Samuel, e Samuel morre. Então, o que é que com essa quarta mulher que nós vemos aí? Parece que não tem um impedimento aí, mas tem. Vou passar aí, cara. Existem pessoas que se agarram a relacionamentos, existem pessoas que se agarram a amizades, e existem pessoas que se agarram a líderes. Sabia que tem pessoas que se agarram a líderes, a pessoas de fé? Então, tem pessoas que a vida espiritual delas está ligada a um líder que ela admira, a um pastor, a um padre, a alguém que ela se inspira, alguém que ela vê que aquela pessoa é de Deus. Então eu vou depender, eu vou ser fiel enquanto aquela pessoa for fiel. Se aquele líder fraquejar, eu também caio. Isso é certo ou errado? O que vocês acham? A nossa vida deve depender de uma pessoa que é fervorosa, de uma pessoa que é de oração, ou a nossa vida espiritual deve ser direta entre você e Deus? Deve ser independente. Não se depende do líder espiritual. Agora, Samuel tinha morrido. E como é que Davi ia continuar sendo fiel a Deus se o seu líder havia morrido? Então, Deus foi eliminando pouco a pouco as coisas que impediam Davi. E a última coisa, gente, no capítulo 21 agora de Samuel, versos 12 e 13. Vamos ler a partir do verso 10. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Você está vendo que cada vez que ele lê, está fugindo de novo, né? Está sempre levantado. Só o que ele faz é fugir agora. Ele foi procurar Aquis, rei de Gat. Ou seja, o que Davi fez? Agora que ele não tinha mais um rei para proteger, nem a esposa, nem o amigo, nem o profeta, não tinha mais apoio em lugar nenhum, agora ele decidiu ir para o lado dos inimigos, que não era o povo de Deus. Ele disse: não, já que no meu próprio país ninguém me quer, agora eu vou para outro país para ver se alguém me quer, né? Aí, ó, quando ele chegou na terra dos filisteus, que eram inimigos de Israel, verso 11: porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, tal? Ao verso 12: Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis e de Gat. Agora, o parafuso arrochou. E aí, pode passar, Ricardo. O que é que Davi fez? O que é que Davi fez para poder salvar a sua vida naquele momento? Lembre-se, Davi era um grande guerreiro, era aquele herói de guerra, matado Golias, matou vários soldados filisteus, e agora o que ele fez que foi totalmente contra a sua própria natureza? Olha o verso 13: por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles, fazia risco nos batentes dos portões. Eu acho que na Bíblia de vocês antiga está esgravatado nos postiços, né? Fazia risco nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então, lá na presença do rei Aquis, que era rei dos filisteus, Davi se fez de louco para poder salvar a vida dele. E aí o rei Aquis pensou que ele era doido. Ele disse: não, aqui já tem doido demais, manda esse aí embora. Se for para ter mais doido aqui, quem vai ter noção também? Manda esse aí embora. Então, a última coisa que Davi teve que abrir mão era aquele seu amor próprio, ou seja, aquela valorização própria que ele tinha. Às vezes Deus precisa quebrar o nosso orgulho para podermos refletir o seu caráter. Às vezes a gente se acha muito lá em cima, às vezes a gente se acha demais, e Deus precisa fazer com que a gente retroceda alguns passos para que a gente possa agora andar na linha dele, para que a gente possa nos amansar e fazer a vontade dele. Amém? Gente, tudo isso não é coisa que aconteceu só com Davi, não acontece com a gente. Eu não vou perguntar qual dessas coisas está aleijando você hoje. Talvez seja alguma coisa que esteja prendendo você. Tudo que se coloca entre você e Deus é um ídolo, infelizmente. Você pode idolatrar o seu relacionamento, você pode idolatrar uma amizade, um trabalho, um lazer, qualquer coisa. Um filho.
Ídolo é algo que toma o seu tempo, é algo que toma os seus talentos, é algo que toma toda a sua energia e que toma o lugar de Deus. E para isso, para que você possa fazer o que Deus tem preparado para você, porque você acredita que Deus tem um sonho na sua vida? Que Ele cumpre. Deus tem um sonho, Deus tem um objetivo para a sua vida. Mas para que Ele possa cumprir esse objetivo, você precisa cortar algumas coisas, eliminar algumas coisas que estão contra a vontade dele. E não foi só Davi que fez isso. Vocês lembram daquele momento que Abraão teve que sacrificar Isaac, seu filho? Isaac estava virando um ídolo para Abraão. Então Deus pediu que ele sacrificasse Isaac. Claro que ele não chegou a sacrificar, mas era para ver se Abraão considerava Isaac maior do que ele. Se Deus é prioridade na vida de Abraão, então Abraão obedeceria a voz de Deus. Então Jacó deixou sua família, Moisés deixou o Egito. Cada um de nós precisa deixar alguma coisa. Nós todos temos alguma coisa que nós precisamos nos desvencilhar. Enquanto houver algum ponto de apoio em nossa vida e não sei o que Deus quer, você não vai aprender a depender de Deus. Depender de Deus é confiar nele inteiramente, é entregar sua vida completamente nas mãos dele e não querer interferir em nada. Deixe que ele resolva. E agora, gente, para vocês entenderem melhor o que eu quis dizer com essa história da Bíblia, eu vou mostrar para vocês agora uma história, e essa história é uma história real, de alguém que precisou aprender a depender completamente, que precisou aprender a entender isso aqui. E agora nós vamos escutar essa história. Pode colocar, Ricardo. Preste bem atenção, é um áudio, certo? Liga a luz aí, as 3 luzes. Pode aumentar o som, computador. Esta é a história de um alpinista que buscava sempre superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Como queria a glória somente para si, resolveu escalá-lo sozinho, sem nenhum companheiro, cuja ajuda seria natural no caso de uma escalada de tal nível de dificuldade. Ele começou a subir. Porém, como não havia se preparado para acampar, decidiu seguir a escalada até atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era mais possível enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, o alpinista escorregou e caiu. Caindo a uma velocidade vertiginosa, somente conseguia perceber a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo, e nesses momentos angustiantes passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que havia vivido. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Suspenso no ar, em completa escuridão, não havia mais nada a fazer a não ser gritar. E ele rogou a Deus: "Ó meu Deus, ajude-me!" Uma voz grave e profunda vinda do céu indagou: "O que você quer de mim, meu filho? Salve-me, meu Deus, por favor." E Deus lhe fez uma nova pergunta: "Você realmente acredita que eu possa salvá-lo?" E o alpinista respondeu: "Tenho certeza." Deus então ordenou: "Corte a corda que eu mantém pendurado." Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e pensou que se a soltasse, morreria. O pessoal de resgate conta que no dia seguinte encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com força com as 2 mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Esta é uma história real e a
Faltava só 2 metros. Faltava bem pouquinho para ele ser salvo. Da mesma forma, falta muito pouco para você ser salvo. É só uma questão de detalhe. É questão de um segundo. Uma decisão que você toma. Mas se tem alguma coisa que ainda está segurando você, Deus pede que você corte. E esse corte não vai prejudicar você. Esse corte vai salvar a sua vida. E agora, se você viu essa história e quer tomar essa decisão, vamos ficar de pé? E vamos declarar isso através dessa música. Uma música bem conhecida. Todo milagre é a junção da ação de Deus com a sua participação. Todo milagre que Deus efetuou, todo milagre que Jesus fez, precisava que o ser humano fizesse uma parte, e aí Deus fazia o sobrenatural. Para que Deus possa salvar a sua vida, elimine algumas coisas e faça o que Ele pede que você execute a sua vida. Colocar. Suas vestes
primeiro e o mais difícil milagre de todos. Difícil para nós, mas fácil para o Senhor. É que nós possamos crer. Se esse primeiro milagre acontecer, aí o sobrenatural acontece. Aí o mar se abre, aí a fornalha não queima, aí tudo mais pode acontecer se nós primeiro cremos, Senhor. Para que o Senhor possa executar o que o Senhor quer fazer em nossa vida, que nós possamos ter a iniciativa de colocar o pé na água e também, Senhor, de cortar aquilo que nos afasta de Ti. Amém. Todos aqui, Senhor, já ouviram essa mensagem alguma vez, de alguma forma. Tanto os que vieram hoje pela primeira vez, aqueles que já vieram algumas vezes, os que vêm sempre. Todos aqui já ouviram alguma coisa da Tua palavra, da Tua verdade. Que essa verdade que está no coração deles não seja esquecida, não seja ignorada. Que eles possam tomar decisão, que eles possam se decidir ao Teu lado. Porque o Senhor quer salvar todos eles. O Senhor quer todos eles no céu. Amém. E assim como aquele alpinista estava a 2 metros do chão, nós também, a salvação não precisa a gente fazer nada mais complicado do que o Senhor já fez. O preço o Senhor já pagou. Amém. Basta nós aceitarmos. Verdade. Por favor, Senhor, que essa mensagem nunca saia da mente de ninguém aqui. Que todos aqui possam sair da sua semana abençoados e decididos a ter o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Amém.